Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Bom, galera, a gente está aqui mais uma vez entregando mais um conteúdo para vocês e dessa vez vamos para o vídeo de prática do nosso querido módulo de processo bancário. Se você não conferiu o nosso vídeo anterior, onde a gente faz um overview sobre esse módulo e todo o conteúdo que contempla dentro dele, o card está aqui em cima, você volta lá e confere, tá? E antes de rodar a vinheta, já confere aí se você é inscrito no nosso canal. Gente, a gente acompanha os números e tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não são inscritos. Então, confere aí, ajuda a gente no engajamento, se inscreve no canal e ativa as notificações para você sempre ser lembrado dos nossos vídeos. Então, pessoal, aqui estamos novamente no nosso SAP Business One e agora, depois de navegar aqui por uma vasta gama de ferramentas do SAP Business One, olha só, a gente já passou por administração, finanças, CRM, oportunidade, venda, compra, parceiro, estoque, recurso, produção, MRP e serviços. Olha só, tudo isso já foi visto e agora a gente vai aqui para o nosso módulo de banco. Tá? E o que é banco? Por que eu tenho um módulo banco e um módulo finanças? Não era a mesma coisa? Né? O pessoal às vezes entende que finanças, né? Financeiro geralmente é quem paga e quem recebe, né? Mas só reforçando aqui, pessoal, que finanças na tradução do SAP Business One representa a parte da contabilidade. Então, toda a gestão e administração contábil, que nós já passamos por ele nos vídeos anteriores ali. E agora a gente vai falar então de bancos. E aqui dentro do menu bancos, nós temos a parte de contas a receber, a gestão dos depósitos, a parte de contas a pagar, né? A gestão de boletos, o nosso querido assistente de pagamento, né? Que é o que, como eu gosto de dizer, que facilita a nossa vida para que as coisas aconteçam. A parte de extratos bancários, né, que é para fazer toda a reconciliação e tudo mais, e aí confirmação de cheque e os relatórios bancários aqui em geral, tá? Então, o que nós vamos aprender aqui, pessoal? Que, primeiramente, lá no módulo de vendas, toda vez que a gente lança uma nota fiscal de saída, e agora eu vou trazer algumas informações que a gente não passou. Então, isso não foi citado diretamente no vídeo de overview, tá? Só pegando bem aqui, mas ele se faz necessário para que a gente entenda como as informações chegam para o processo financeiro, né? Para o processo financeiro, digo, bancário. Então, aqui, quando a gente lança uma nota fiscal, né? Então, no momento que a gente vai lançar aqui um documento, existe uma aba aqui chamada contabilidade. E dentro dessa aba contabilidade, nós temos algumas informações que são importantes para o processo bancário. Uma delas é a questão da condição de pagamento, juntamente também com a forma de pagamento, né? Que aí é uma das coisas que a gente visualizou lá dentro do overview da SAP. Tá? E como que uma condição de pagamento ela é cadastrada, né? Então, lá no módulos, administração, definição, aqui dentro de parceiro de negócios, condição de pagamento. Aqui, a gente consegue cadastrar uma condição. E ela pode ser nomeada de qualquer maneira, né? Então, não é porque eu escrevi assim, 45 dias que ele sabe o que é. Não, aqui é um nome, eu posso especificar o método de início, né? Ele conta a partir do início do mês, mais tantos dias ou mais tantos meses. Ele começa a partir da metade do mês. Então, lembra que em alguns cenários, tá aí, quem é da área vai lembrar desse detalhe, mas em alguns cenários, principalmente considerando fretes, algumas transportadoras, elas trabalham durante um mês para cobrar sempre no dia 15 do mês seguinte. Tem um ciclo diferente, né? Então, todo conhecimento de transporte registrado dentro desse período, ele vai vencer no dia 15 do mês seguinte.
Então, em vez de eu ter que ficar editando datas, eu posso dizer para o SAP que vai ser no meio do mês, ou eu posso dizer que vai ser num dia específico do mês. Então, se eu falar que é contando a partir do início do mês mais 15 dias, ele vai sempre colocar 15 dias a partir do início, verifica se é útil. Se é útil, coloca, se não, ele joga para o próximo e assim sucessivamente. Então, a gente consegue garantir, né, porque o SAP faça essa conta para a gente, não precisa a gente ficar administrando isso manualmente. E aí aqui eu também consigo especificar o número de prestações. Então, quando eu lanço aqui, eu falo, olha, esse modelo de pagamento, né, condição de pagamento, possui 3 prestações, e dessas 3 prestações, ela é 15 dias, a outra com 30, a outra com 45. E define percentual também. O percentual é carregado automaticamente. Daí aqui vem mais uma informação que é excepcional também, principalmente para quem trabalha com impostos dentro da venda direta para o consumidor final, ou venda para distribuidores e tudo mais. Às vezes você tem a substituição tributária envolvida, né? Por quê? Porque você está pagando o imposto sobre o fim do produto, né? Então, a substituição tributária. Eu estou pagando na origem o que, teoricamente, o consumidor teria que recolher, como o consumidor não tem um crédito, né? Então, esse cálculo é feito ali no começo. Eu posso aplicar esses impostos na primeira prestação, juntamente com parte do valor. Então, eu pego o meu valor da nota, divide pelos percentuais, mas o IPI, a substituição tributária, os impostos que não fazem parte da composição do preço, isso aí a gente comentou lá atrás, mas depois a gente vai ter mais um parecer sobre essa parte, vão juntar com a primeira parcela. Ou eu posso aplicar só imposto na primeira. Olha que interessante. Quando eu marco aplicar impostos na primeira, ele vai colocar a primeira com 0 e as próximas com a divisão. Então, eu posso dizer que aqui eu teria 4 parcelas, sendo a primeira só impostos e as próximas eu tenho o valor efetivamente da nota fiscal. Então, eu peguei um pouco esse detalhe aqui, por quê? Porque a maneira como isso é cadastrado é o que vai alimentar o nosso processo de contas a pagar ou contas a receber depois, né? É dessa maneira que ele já distribui para nós lá no lançamento. Então, e aí tem mais algumas informações, como por exemplo, até mesmo a lista de preço, que é automaticamente aplicada quando eu escolho uma condição de pagamento. Lembra que lá na nota fiscal ou no pedido, a gente tinha aqui aqui, ó, quando eu abro o pedido de venda, ó, por exemplo, se eu clicar aqui na configuração do formulário, eu tenho a lista de preço. Porém, quando eu digo, olha, eu vou vender para você no condição de pagamento R$ 45,90. Opa, mas com 45,90 dias, eu tenho uma taxa financeira do parcelamento que para cada. Então, eu vou criar uma lista de preço linkada com a lista regular de venda que acrescenta né, proporcional à quantidade de prestações que eu estou colocando. Então, eu consigo criar essas amarrações aqui dentro do SAP para que quando eu escolho uma nova condição de pagamento, eu já altere dinamicamente a lista de preço que está aplicada naquele documento, né? Então tem muita coisa aqui legal, né, para a gente poder trabalhar antes mesmo de começar a trabalhar com contas a pagar, contas a receber. É só para dizer, ó, como chega lá a informação. Né? Se tem desconto, percentual de juros, um limite de crédito também pode ser, né, definido no cadastro do parceiro ali, né? Quando eu troco no parceiro de negócio a condição padrão dele, então aqui, ó, no cadastro do parceiro, ó, eu também posso atribuir dentro da aba condição de pagamento qual é a forma, né, que ele comumente trabalha. Não é a única, né? É a forma que comumente ele trabalha. Então, quando eu marco essa opção, ao carregar ele num documento de marketing, o sistema automaticamente vai puxar a condição que foi definida. E aí você trabalha a alteração mediante as exceções, né?
Exatamente, exatamente. Então, tudo isso aqui vai fazer com que no momento em que o lançamento contábil, que nós vimos lá no módulo da parte financeira, né, de finanças, eu registre os valores a receber ou a pagar já separados aqui para cada uma das prestações que foram estabelecidas no documento. Tá? E qual é o vencimento? O vencimento aqui, ó, você vê 12/10 lá em cima, né? Mas na linha, aqui ó, no formato da tabela, eu posso colocar aqui a data de vencimento também, antes da conta de... Só para a gente visualizar. Ó. Veja que no lançamento contábil eu tenho a última data, né? Aqui em cima. Mas aqui eu tenho a primeira e a segunda data relacionada àquele valor a ser recebido ou pago. Tá? Eu vou sempre colocar essas duas condições porque o comportamento é o mesmo, né? Só muda aí o sentido, né? Se é pagando ou recebendo, tá? Se é crédito ou débito em relação ao parceiro de negócio, tá? Bom, como essa operação é uma operação contábil que acontece dentro do SAP, aqui no módulo Finanças, ainda em Finanças, na parte da contabilidade, vencimento, eu tenho acesso ao relatório de vencimentos, né, de contas a vencer, tanto receber quanto a pagar. Então, quando eu clico aqui, eu consigo estabelecer como eu quero agrupar essas informações, se é por cliente, se é por vendedor, se eu quero especificar um guarda-chuva, como eu quero que ele apresente para mim a combinação de valores. Eu quero que ele traga os valores dentro de 30, dentro de 60, dentro de 90, isso apresentado ali dentro das colunas, e qual é o período. Ah, eu quero todos os documentos que foram lançados até essa data, né? Então, quando eu der um OK aqui, ele vai processar e vai trazer, ó, então para esse cliente eu tive esses documentos aqui com essas datas de lançamento e essa data de vencimento e o total desse cliente está aqui, ó, 17.205. Então eu consigo visualizar os valores totais por cliente da minha base, né? E isso tanto no quesito saldo, né, quanto naquilo que eu comentei, que é a representação dentro do período que foi colocado lá dentro. Então, eu consigo visualizar o que eu tenho dentro de 30, dentro de 60, dentro de 90 ou mais do que 121 dias, né, dentro da análise. Então, esse é um relatório bem prático, bem objetivo para eu enxergar o que eu tenho dentro daquele período para receber. Então, trabalhando no conceito aqui de data de vencimento, ó, eu poderia ver tudo que eu tenho no mês de outubro, por exemplo, de vencimento. Então, tá aqui, ó, só tenho a receber esses dados desse cliente aqui, né, do cliente interno. Então, dentro dos próximos 30 dias aí, eu vou receber R$84. Olha que beleza. Não necessariamente isso é tudo, né? Porque, vê, ó, eu tenho a prestação 2 e dessas notas fiscais. Não quer dizer que essa nota foi dividida em mais de uma prestação e nesse mês eu só tenho uma delas aqui envolvida. Tá? Show. Beleza. Então, a mesma coisa eu tenho aqui para o apagar, onde eu consigo ter a mesma visão, só que agora relacionada ao fornecedor, né? Então, ele vai trazer aqui o fornecedor, então posso comprimir tudo aqui, ó, com os valores. Tem pouca coisa para pagar aqui, só 174 milhões. Tá? E aí aqui também tem essa representação relacionando aí os períodos de dias, tá? Então, é um relatório prático que auxilia aí o pessoal a visualizar. Mas, Alisson, como eu executo esse processo de apagar e a receber, né? Daí a gente vai entrar efetivamente aqui dentro do banco. No conteúdo do módulo. Isso. Falta mais um detalhe que aí tem a ver com o assistente de pagamento, que é a questão das formas de pagamento. Mas na hora da gente acessar o assistente de pagamento, a gente fala disso, tá? Tá bom. Vamos entender aqui os nossos menus de contas a receber, contas a pagar. Então, quando eu acesso aqui